Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada que acompanha o canal Welcome Aboard no YouTube. Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, primeiramente quero desejar a todos que estão assistindo um feliz ano novo, né? E que vocês tenham tido ótimas festas, né? Muitos momentos bons em família e muitas jogatinas também, né? Espero aí que todo mundo tenha se divertido bastante nesse finalzinho de ano. Quero só explicar por que eu dei uma sumida. Eu estava finalizando tudo que eu tinha que finalizar da faculdade. Comecei a trabalhar num lugar novo também, então eu tava bem focado no trabalho nesse final do ano. Mas, claro que eu quero dar uma atençãozinha, né? Quis dar uma atençãozinha pro canal aqui assim que fosse possível, né? Logo que fosse possível. Esse vídeo já era pra ter saído, na verdade, ano passado. Eu que enrolei um pouco pra gravar ele. Então eu espero que vocês gostem, né? É um vídeo que vai ser gravado, né? Está sendo gravado com muito carinho. Vamos falar sobre o que a gente gosta mais de falar nesse canal, que é sobre jogos de tabuleiro. Então roda a vinheta e vem comigo aí. Bom, o vídeo de hoje, como vocês podem estar vendo aí na descrição, como eu disse, já era um vídeo que já era para ter saído, né, no final do ano passado, mas está saindo agora, né, no comecinho de 2026. Então a gente vai falar dos 10 melhores jogos que foram lançados em 2025 no Brasil, tá? Falando sobre algumas coisas sobre o top especificamente. Primeiro, a coisa mais importante que eu quero ressaltar é que esse vídeo ele contém apenas a minha opinião. Então, todos os jogos que eu vou falar aqui, eles são jogos que eu gosto muito, jogos que eu acho que você tem que ter na sua coleção, mas pode ser que você não concorde, né? Às vezes você não concorda ou você prefere outros, né? Pode ser que... Tem vários jogos que eu queria colocar aqui e não pude colocar porque só cabiam 10, né? Senão o vídeo ia ficar enorme. Então, os 10 que eu coloquei aqui são jogos que eu adoro. Eles não estão, assim... Eu tentei colocá-los em ordem, mas é muito difícil colocar eles em ordem, né? Porque são jogos muito diferentes. Vocês vão ver que tem uma gama de jogos que são muito diferentes, desde os euros mais pesados até carteados, então vejam na ordem, mas não leve tão sério a ordem. Não sei se deu para entender. Outra coisa, só um detalhe, tá? O jogo ele pode já ter sido lançado no Brasil, mas se ele está sendo lançado de novo aqui em uma edição nova, enfim, ele está contando nessa lista também, tá? Tem jogos aqui que já presenciaram, já estiveram aqui em solos brasileiros, mas agora eles estão vindo de novo, em uma nova roupagem, uma nova edição, né? Então, eu considerei aqui, porque afinal é um jogo que foi lançado em 2025. Então vamos lá, pro top 10, a gente tem Food Chain Magnate, tá? Food Chain é um jogo da Splotter, né? Que veio pela Galápagos, ele deu uma atrasada aí para ser lançado. Ele é um jogo de range management, né? E range building, se é que a gente pode dizer assim, não sei se é exatamente isso. É um jogo que já tem review aqui no canal, é um jogaço da Splotter, tá? Talvez o melhor jogo deles, né? É um jogo em que você tem que gerenciar a sua franquia de fast foods nos Estados Unidos dos anos 50, tá? Então, muito legal o jogo, eu gosto bastante. Ele é um jogo mais pesado, um jogo um pouco difícil de ver mesa, né? Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Cara, ó, isso aqui é muito legal, né? O player aid do jogo é um cardápio, né? Então, ó, muito, muito bacana, tá? É um jogo mais pesado, é um jogo que demora um pouco mais, tá? É mais demoradinho. Mas ele, pra mim, foi o top 10 lançamento aí de 2025 no Brasil, tá? Ele veio junto com a sua expansão, que eu não peguei, mas eu sei que ela tinha bastante coisa legal, o jogo base, quem sabe um dia aí não pego também. Então top 10 aí, Food Chain Magnate. No top 9 a gente tem um monstro, e não só um monstro de caixa, mas um monstro de lançamento também. É um jogo que eu gosto muito, é uma pena que ele não ficou em posições acima aí, mas eu ainda gosto pra caramba, tanto que ele entrou aqui no top 10. Pode ser que vocês vão falar assim, mas esse jogo deveria estar mais pra cima. Pode, mas é a minha opinião, né? O jogo que eu tô falando é simplesmente 7, né, Busca por Inteligência Extraterrestre. Esse jogo é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Ele também é um jogo mais pesado, tá? É um eurão mais denso, tem bastante regra. É um jogo onde a gente está explorando e coletando traços de vida extraterrestre, tá? Então, é um jogo que você vai lançar sondas no espaço, vasculhar os planetas ali, pegar recursos, energia, dinheiro, fazer publicidade, até a gente descobrir aliens que vão mudar totalmente o jogo. Então, assim, muito, muito legal.
recomendo super. Então, em nono lugar, a gente tem 7, que foi lançado, que é da CGE, né? Que foi lançado pela Devir aqui no Brasil. Em oitavo lugar, a gente tem também um jogo que, na minha opinião, é o melhor de uma trilogia de jogos, tá? Tô falando de... Vocês já devem saber de quem que eu tô falando. Tô falando de Age of Innovation. Eu tenho a minha cópia, mas ela tá lá em cima, acho que não vai dar nem pra vocês verem. E é um jogo bem pesado, tá com insert e tal, eu não quis tirar lá de cima, eu tô com medo de cair mais algumas coisas lá de cima, porque eu andei arrumando a estante ali e tá uma bagunça. Então, não quis tirar, mas eu tenho o jogo. Então, Era da Inovação é um jogo que foi trazido pela Grok esse ano. Cara, pra mim é o melhor da trilogia de Projeto Gaia, Terra Mística e Era da Inovação, né? Pra mim, o Era da Inovação é o melhor. Eu nunca fui tão apegado à franquia Terra Mística, tá? A linha Terra Mística, né? Aos Terra Mística likes, né? Mas depois que eu joguei o Era da Inovação, eu percebi que, pô, eu tô dando mole, né? Acho que eu tenho que jogar mais essa franquia, porque eu gostei muito de Era da Inovação, me apaixonei e acho que aí é o 8º melhor lançamento de 2025, lançamento da Grok. Em sétimo lugar, a gente tem o que eu acho que é o melhor carteado lançado em 2025, e esse é polêmico, hein? Teve muitos carteados bons lançados, esse é o único que eu coloquei nessa lista, é o único carteado que eu coloquei nessa lista, mas estou falando de Fishing, do Friedman Freeze, tá? Esse carteado eu apresentei para muita gente e todo mundo que eu apresentei pirou, assim, achou muito legal. Eu também, assim, confesso que eu não tava dando nada pro jogo, tá? Eu comprei ele mais pra pegar o autógrafo do Freeze, inclusive a minha versão tá autografada aqui por ele, ó, que eu peguei no Diversão Offline, né? Cara, esse jogo é muito bom. Pra mim foi o melhor carteado de 2025, o carteado que eu mais gostei de jogar esse ano, né? O melhor lançado em 2025. É uma vaza, só que ela tem um quesinho ali de deck building, né? Então você tem que ficar ligado, porque as cartas que você vai ganhando nas vazas, nas rodadas, né? Elas vão compor o seu baralho, que é da onde você vai comprar nas próximas rodadas. E se você não ganhar vazas, você pega cartas mais fortes do baralho de oceano lá. E as cartas vão ficando cada vez mais fortes. Então, você tem que fazer um balanço entre ganhar vazas, que é fazer pontos, e não ganhar vazas para poder limpar o seu deck e pegar cartas do baralho de oceano. É um jogo fantástico, a ideia do jogo é muito legal. Recomendo, assim, de olho fechado, tá? Isso aqui dá pra jogar com qualquer pessoa. O único porém dele é que ele demora um pouquinho mais do que as vazas tradicionais, mas faz parte do jogo, tá? E a arte também eu não sou tão fã dessa arte, mas assim, Ludofan, tá de parabéns. Pra mim, vocês trouxeram o melhor carteado de 2025. Seguindo na lista, o próximo que eu vou falar é um jogo japonês de uma empresa japonesa de jogos, que é um jogo do Sashi, né? Que a Galápagos trouxe pro Brasil. Estou falando de Come Sail Away, tá? É um jogo que eu lembro que eu fui na Spoiler Fest da Galápagos, onde esse jogo foi anunciado, e eu não tava dando nada pro jogo, assim, tinha mesas dele, eu olhava e falava, beleza, mais um joguinho aí, né, do Sashi e tal. Cara, quando eu joguei, eu fiquei apaixonado pelo jogo. Assim, tem uma mecânica que eu gosto muito, que vem do Five Tribes, né, que é uma mecânica de Mancala. Obviamente tem muitos outros jogos, mas o que eu conheço e tenho aqui é o Five Tribes, né. E, cara, sensacional, assim, um jogo onde você tem que gerenciar, você é um gerente de um navio de passageiros, de turismo, né, de um cruzeiro, e você tem que gerenciar os passageiros nos respectivos cômodos utilizando Mancala. Então, assim, cara, sensacional, jogaço do Sashi, tá? Foi esse jogo que me fez entrar mais a fundo no universo do Sashi e no universo de jogos japoneses. Então, cara, assim, fantástico, uma surpresa, uma grata surpresa de 2025, tá? Recomendadíssimo aí o Come Sail Away. O próximo jogo que a gente tem na lista, em quinto lugar, é o jogo que, pra mim, é o melhor DICE Game de 2025, né? Superando aí todos os outros DICE Games, eu acho que esse aqui realmente foi... Eu apresentei, e onde eu apresentei fez sucesso. Joguei, assim, inúmeras partidas. Tô falando de Spots, tá? Spots é um jogo de dados que lembra um pouco o Yahtzee, né? Tem uma mecânica ali de Yahtzee, mas você tem que conseguir encaixar os dados nas pintinhas dos seus cachorros, e aí você vai ter várias cartinhas, né, de cachorro, e você tem que ir fazendo ações. Então é um jogo de seleção de ações, tem muitas ações no jogo, ele vem com um monte de ações aqui, então cada partida vai ser diferente, né, você pode trocar as ações disponíveis, e aí você vai pegando, rolando dados, e pode ser que você exploda, né, se você juntar um número de dados ali
que você não usou maior ou igual a 7 pintinhas nos dados, você estoura e você perde todos os dados. Então, assim, cara, jogaço. Acho que deve ir em qualquer coleção isso aqui, porque você joga com qualquer pessoa também. Muito fácil de explicar e muito fácil de ficar encantado com ele. Então, em quinto lugar, temos Spots. Em quarto lugar, a gente tem um euro leve, eu diria, leve para médio, talvez, né? Que a Galápagos também trouxe para o Brasil em 2025. Ele acho que foi anunciado em 2024, mas chegou só em 2025. Estou falando de Clank Catacombs, tá? Esse jogo, para mim, é fantástico e ele desbanca o Clank original. Eu acho ele bem melhor que o Clank original, justamente por ele ter a parte de tabuleiro modular, né? Então o Clank original você pegava o tabuleiro lá, você é um aventureiro, né? Você tem que correr, descer na dungeon, pegar o máximo de ouro e itens e artefatos e tudo mais que você conseguir e subir antes que o dragão que tá lá acorde e mate você, né? No Clank Catacombs é mais ou menos isso, mas você está numa catacumba e o tabuleiro não é fixo, né? Então você vai explorando mesmo a dungeon, você vai colocando tiles de dungeon, e eu acho muito fantástico essa mecânica. Então, pra mim, cara, Clank Catacombs, esse aqui tá inclusive com a expansão. Essa não é a versão que veio, eu já tinha ele antes, né? Mas ele veio todo em português aqui pro Brasil, então recomendadíssimo Clank Catacombs, tá? Recomendadíssimo. Gosto muito desse jogo, é um deck building, tá? Então, se você gosta de deck building, gosta de dungeon crawler, Clank Catacombs é pra você tem que ter esse jogo. Seguindo a lista, a gente tem o melhor skirmish game, né, de 2025. Tô falando aqui de uma franquia que ela já veio pro Brasil em anos anteriores, tá? Mas eu vou falar das caixas que vieram esse ano, que eu achei, assim, fantásticas, tá? Que eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos que Unmatched, tá? Estou falando aqui das duas caixas que vieram esse ano, então é essa aqui e a do Houdini e o Gênio, que eu tenho aqui também. Essa daqui ela vem com o Sun Wukong, a Yenenga, o Aquiles e a Maria Sangrenta, tá? Unmatched é um jogo em que você pode jogar em duplas, ou um contra um, ou todo mundo contra todo mundo também. É um jogo em que, cara, é muito simples. Cada um vai pegar um personagem, pegar o deck do personagem, pegar a miniatura do personagem e começar a sair na porrada, entendeu? O seu objetivo é matar todos os outros, né, personagens do seu oponente antes que ele te mate. Então, é um jogo muito legal, assimétrico, na medida certa. Acho fantástico você poder misturar várias culturas, vários personagens históricos, vários personagens de desenho animado, de quadrinhos, enfim. Você pode pegar todas essas caixas e elas se misturam entre si. Então eu acho muito legal isso no Unmatched. Que venham muito mais Unmatched aí. Foi lançado pela MeepleBR no Brasil e a MeepleBR assumiu a série Unmatched. Já tem muitas caixas anunciadas para 2026. Inclusive agora em janeiro tá chegando a caixa do William Shakespeare. Então estou muito ansioso que venham mais Unmatched. Unmatched pra mim é o terceiro lugar. Seguindo a lista, agora a gente tem um euro levíssimo que é conhecido como Ticket Ride do controle de área. Estou falando da nova edição que veio pro Brasil de Etnos, tá? Esse jogo pra mim é, assim, ele é realmente isso, é o Ticket Ride do controle de área. Então se você quer apresentar pra alguém um jogo de controle de área, recomendo Etnos. Até pra não só apresentar, tá? Ele é um jogo que ele pode ser jogado também bem faca na caveira. Mas ele é um jogo muito fácil, você só tem duas ações. No jogo a gente manipula ali os clãs, né, cartas de clã, e cada clã tem uma habilidade diferente, e você tem que juntar cartas da mesma cor ou com o mesmo ícone para ativar as habilidades das cartas de clã e para dominar os espaços do tabuleiro, tá? Não sei se vai dar para vocês verem aí, mas é um controle de área muito gostoso. Eu acho que, assim, todo mundo que eu apresentei esse jogo se apaixonou também. Então, assim, cara, esse jogo pra mim obrigatório em toda a coleção, tá? Etnos. E agora, em primeiríssimo lugar, é um jogo que ele é um jogo de um designer que está se tornando cada vez mais o meu designer de jogo de tabuleiro preferido. Tá superando aí o Alexander Pfister em vários pontos. E eu estou falando de Galaxy Trucker, da sua nova versão que veio aqui pro Brasil pela Asmodee agora, né? Aqui, ó. Então, não é mais Galápagos, né? Eu sempre falo Galápagos, mas agora é Asmodee. Então, cara, Galaxy Trucker do Vlada Tvátil. Tem review dele no canal. Cara, esse jogo, assim, dispensa comentários. Inclusive, é o jogo do vídeo que vocês estão vendo aí atrás. É um jogo fantástico. Você tem que... Você é um caminhoneiro espacial, você tem que construir sua nave.
e a sua nave vai passar por vários perigos no espaço. Você tem que coletar recursos, coletar dinheiro, e no final quem é o caminhoneiro mais rico ganha. Mas, cara, esse jogo é assim... Ontem, por exemplo, eu tava jogando ele com alguns amigos e a gente jogou assim uma partida, né? Foi legal e tal. E a gente instantaneamente começou outra partida, assim. Começou assim, todo mundo já arrumou assim o setup de novo pra gente já começar outra partida. E fazia tempo que eu não fazia isso com algum jogo, fazia tempo que algum jogo não me proporcionava isso. Eu acho que Galaxy Trucker é uma obra-prima do Vlad Ativacio. Eu acho que você tem que ter esse jogo na sua coleção. Pra mim, é o melhor lançamento de 2025. Polêmico, mas pra mim é o melhor lançamento de 2025 pra sua coleção aí, beleza? Pessoal, então chegamos ao final aí de mais uma lista, mais um top, né? Espero que vocês tenham gostado. Esse ano o canal, se Deus quiser, vai voltar com tudo, tá? Eu quero trazer muito mais reviews pirata pra vocês, tá? Inclusive, tem vários jogos aqui dessa lista que eu quero fazer review ainda. Alguns já foram feitos, né? Por exemplo, o Galaxy Trucker e o Food Chain. Mas tem outros que eu ainda quero trazer review. Outros jogos da minha coleção, quero trazer review pra vocês, né? Inclusive, deixa aí embaixo que jogo dessa lista você quer ver um review só pra ele, né? Porque aqui eu não pude falar muito sobre o jogo, pro vídeo não ficar muito extenso. Mas comenta aí embaixo que jogo você quer rever um review pirata aqui no canal em 2026. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, aquele abraço. Deixa o like, deixa o comentário. Valeu, fui!